Bom dia a todos. Satisfação estar aqui com vocês novamente, que a gente possa refletir um pouquinho sobre assuntos que dizem respeito à nossa vida, ao nosso dia a dia, à nossa prática, daquilo que aprendemos com a doutrina espírita. Sempre digo que a doutrina espírita é um grande manancial de luz e de ensinamento, mas que às vezes nós corremos o risco de permanecermos inertes, ainda que iluminados. E este é um grande perigo. A proposta da doutrina espírita não é apenas teórica, não é apenas um complexo científico para ser bem compreendido, é sobretudo um conjunto de regras para serem colocadas em prática. E muitas vezes nós deixamos de colocar, ou temos dificuldades de colocar, e isso é próprio da natureza humana, porque nós temos, todos nós, temos uma tendência à acomodação, a estagnação, a paradeira, a inércia, é próprio da natureza humana. E isso não é só para o corpo espiritual, é para o corpo físico também. Precisamos lá de um certo esforço, de um certo empenho, de uma certa dedicação para fazermos a nossa rotina da atividade física, que nós sabemos que beneficia muito a nossa saúde e tal, mas às vezes precisa de um esforço sobre-humano, para sairmos lá do nosso conforto, da tranquilidade da nossa casa, daquela passividade que é própria e que no corpo físico nos faz engordar, que nos faz acumular calorias em excesso, e às vezes precisamos de um empenho maior para sair daquela paradeira. Mas é assim também no corpo espiritual. Nosso crescimento espiritual não ocorre sem esforço, sem empenho, sem dedicação, sem abandono da zona de conforto. Não? Também é assim no plano espiritual. E será que, de algum modo, no corpo físico ou no corpo espiritual, na nossa vida fisiológica, do corpo físico, e da nossa saúde espiritual, acabamos também caindo um pouco nessa paradeira, ou nessa inércia, ou nesse comodismo, por influência espiritual? É um risco a gente querer terceirizar os nossos defeitos, achar que sempre os nossos problemas estão relacionados a algum desafeto do plano espiritual e começar a achar que todos os meus problemas se referem a algum quadro obsessivo. Isso é um grande perigo, nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Mas eu escolhi um tema aqui que talvez amedronte um pouco pelo título, Reunião no Reino das Sombras e a Estagnação dos Espíritas. Espírita não fala de inferno. O Espiritismo não tem esse ensinamento de que há dois grandes polos, divididos por uma teoria maniqueísta de bem e de mal, e que, portanto, alguns vão para o céu e outros vão para o inferno. Lugares eternos para se viver. Não existe essa eternidade para ninguém. A posição, aquilo, a felicidade, o conforto que se obtém numa condição espiritual melhor é fruto do nosso trabalho, do nosso empenho aqui. E o inverso também é verdadeiro. Aqueles que não se empenham acabam transitando temporariamente, nunca é uma condição perpétua, por regiões de sofrimento, que a doutrina espírita chama genericamente de região umbralina, o umbral. Será que existem mesmo espíritos na região ou no reino das sombras capazes de influenciar negativamente a nossa vida? Em 1952, quando o Chico psicografou uma obra chamada Roteiro, ditada pelo Emmanuel,
O Emmanuel estimou que aquela época em que a população da Terra era de aproximadamente 3 bilhões de habitantes, atualmente nós somos 7,5 bilhões, na época era 3 bilhões, o Emmanuel disse que a população de desencarnados era de mais ou menos 20 bilhões de desencarnados. Era quase 7 desencarnados para cada encarnado. Acredito que a população de desencarnados não tenha crescido tanto assim como cresceu a de encarnados, mas imaginemos que a proporção seja hoje de 3 por 1. 3 por 1. Então, imagine que a cada pessoa encarnada aqui no plano tenham 3 desencarnados do lado de lá. Numa outra obra do Chico, Entre o Céu e a Terra, ele traz uma outra informação interessante. Não, Evolução em Dois Mundos. Ele traz uma outra informação interessante. A sociedade humana de desencarnados, pensando só no contingente de desencarnados, em quase 2/3 permanece jungida de alguma sorte aos interesses terrenos. Então, se existem lá 3 desencarnados para cada encarnado aqui, desses 3, 2 ainda estão desorientados, ainda estão aqui presos da matéria, ainda estão aqui, de alguma maneira, tumultuando a vida das pessoas, e não fazem isso por maldade íncita, não é porque são essencialmente maus. São espíritos ainda imperfeitos, desorientados, carentes de um progresso espiritual. 1/3 dos espíritos, relativamente enobrecidos, transformam-se em condutores da marcha ascensional dos seus companheiros. Então, de cada 3 desencarnados, 2 vivem em regiões umbralinas, nas sombras, ou ainda estão totalmente desorientados, estão presos à matéria, e estão dispostos a tumultuar a nossa vida, mesmo sem saber muito bem por quê. Há 1/3 de espíritos já relativamente enobrecidos, trabalhando incansavelmente no sentido contrário. Então, como é que nós, de alguma maneira, sintonizamos com esses espíritos? Seja com esse 1/3 de espíritos enobrecidos, já que caminharam um pouquinho na linha da ascensão espiritual, seja com esses 2/3 que ainda vivem à deriva e que ainda carecem de orientação. Como é que será que nós nos sintonizamos? Nós somos grandes estações de sintonia, como se fosse um rádio. E nós é que mexemos o botãozinho lá da sintonia com esses espíritos, sejam de um lado, seja de outro. A reunião no Reino das Sombras é uma alegoria, é um conto, uma fábula trazida pelo espírito irmão X, Humberto de Campos, na psicografia do Chico Xavier, nesse livro, Contos e Apólogos. Humberto de Campos ditou uma série de livros para o Chico, a partir de 1937. Esse aqui foi ditado por Chico em 1958. Contos, portanto, páginas de ficção, apólogos são fábulas. São fábulas. Sempre textos curtos, trazendo uma mensagem de cunho moral. O último desses contos é que fala, aqui, é claro, sempre na ficção, dessa reunião nas sombras. Então, o título é Nos Domínios da Sombra. Nos Domínios da Sombra. Eu transformei esse texto para que a gente possa refletir um pouquinho sobre o que ele traz de mensagem moral. Eu transformei esse texto num roteiro da nossa conversa de hoje. Ele diz o seguinte, que numa compacta assembleia lá no Reino das Sombras, um poderoso soberano das trevas
diante de milhares de falangistas, então, várias falanges ali, falangistas da miséria, da ignorância, chamou todo mundo e explicou os motivos da reunião. Estava dizendo o seguinte: o Espiritismo com Jesus, aclarando a mente humana, estava prejudicando os planos infernais. O Espiritismo está trazendo aqui um tumulto no nosso trabalho. Em toda parte da Terra, as criaturas começam a raciocinar menos superficialmente. Indagam os enigmas do sofrimento, da morte. Aprendem sem maiores dificuldades as lições da justiça divina. Compreendem sem dogmatismo os ensinamentos do Evangelho. Oram com fervor. Meditam na reencarnação, passam a interpretar com mais inteligência os seus deveres, os motivos da sua existência. Muita gente está se dedicando à leitura de livros nobres, à caridade, à compaixão, e isso vai iluminando essa paisagem do mundo. E, portanto, coloca em risco as atividades das sombras. O que é que nós podemos fazer, dizia esse líder, o que é que nós podemos fazer para conjurar esse perigo, para afastar esse perigo? E ele pediu então que os seus vários assessores naquela assembleia dessem as suas opiniões, os seus palpites, né? Dissessem quais seriam as maneiras mais eficazes de desmantelar esse crescimento benéfico que o Espiritismo vinha trazendo. Será que existem realmente essas lideranças no campo das sombras? Eu peguei aqui do livro Libertação, também psicografia do Chico, ditado por André Luiz. Disse ele: loucos perigosos por voluntários, dirigidos por inteligências soberanas, especializadas em dominação, constituem hordas terríveis, que, a bem dizer, vigiam as saídas das esferas inferiores em todas as direções. Vários livros do André Luiz relatam a existência dessas criaturas humanas ainda perversas, que ainda continuam a perseguir as sensações do corpo físico, ainda estão atraídas pela matéria, são desvairados, ainda apegados aos círculos mais baixos, porque acreditam que a felicidade se encontra ali. Vários relatos dos livros do André Luiz nos proporciona esse retrato. Eu sempre digo que algumas pessoas que não conhecem a doutrina espírita, para reafirmar o seu ceticismo em relação à vida espiritual, fala assim: ninguém nunca voltou para contar. Nunca ouvi isso de ninguém. Pois o André Luiz voltou para contar e compôs uma série de livros. Então, se você quiser saber detalhes de como as coisas são do lado de lá, tem aí, se não me engano, são 13 ou 14 obras ditadas pelo André Luiz, com detalhes de como é que as coisas funcionam do lado de lá. Para que a gente não acredite que todo mundo, uma vez desencarnado, vai morar no nosso lar. Aquela imagem cinematográfica que você colheu e acha: olha que colônia maravilhosa. Está certo, a colônia é maravilhosa, ainda relativamente evoluída, mas não é para todo mundo. O consolo disso é que mesmo essas pessoas que são ainda espíritos imperfeitos, em recuperação, ainda muito atrasados, terão, pela misericórdia de Deus, a oportunidade de serem esclarecidas, de serem socorridas, de reencarnarem
de continuarem nessa marcha de ascensão e de evolução espiritual, que é a meta, o objetivo de todos os espíritos, conseguir uma condição de espírito puro, de espírito evoluído, superior. Então, não tenhamos dúvidas de que a nossa influência espiritual não ocorre apenas com o nosso anjo protetor, com os espíritos familiares, com os espíritos simpáticos. Essas reuniões no reino das sombras, que aqui é um apólogo, é uma fábula, ela pode ocorrer, sim, e com certeza ela vem ocorrendo. E isso nos traz uma influência, afeta a nossa vida e o nosso dia a dia. Então, vamos analisar um pouquinho as propostas dos falangistas e vamos tentar, em um esforço pessoal, identificar quais dessas propostas estão nos atingindo. Porque, embora seja uma fábula, é uma fábula significativa dos nossos maiores defeitos, das nossas maiores carências morais. Todos nós vamos nos encontrar em algumas dessas propostas de como é que as coisas acontecem no plano espiritual também. Só relembrando, antes da gente começar, a influência dos espíritos na nossa vida. Livro dos Espíritos. Os espíritos influem em nossos pensamentos e ações? Há uma interação do mundo espiritual com a gente? A resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que muitas vezes são eles que vos dirigem. Isso é aterrorizante, né? Eu estou achando que eu estou fazendo porque fui eu que escolhi, que é a minha opção, tá? E estou sendo dirigido por alguém, estou sendo intuído, ou positivamente, ou negativamente, dependendo da minha sintonia, do botãozinho com o qual eu me coloco, de qual é a faixa que eu quero atingir. Como é que eu faço essa sintonia? O tipo de pensamento que eu tenho, o tipo de intenção que eu tenho, quais os meus propósitos, como é que eu trabalho os meus sentimentos, a minha capacidade de perdoar, a minha resiliência diante dos sofrimentos, dos reveses da vida. De diversas maneiras eu vou me sintonizando com uma faixa ou com outra. Lembrando que está 2 por 1, hein? A faixa de sintonia com os desorientados é bem mais larga. É bem mais larga. Se fosse estações de rádio, a cada 3, 2 são ruins. Então, eu percorro esse canal, esse conjunto de canais e vou me sintonizando. Ainda do Livro dos Espíritos. Os espíritos exercem influência nos acontecimentos da vida? A resposta: certamente, uma vez que vos aconselham. Portanto, o canal de influência do mundo espiritual em relação ao mundo material é o pensamento. É a nossa mente. É por aí que nós somos aconselhados. Então, a reunião no Reino das Sombras, coloquei aqui uma imagem para lembrar o filme Nosso Lar, que aparecia lá a região umbralina, né? Deve ser alguma coisa muito feia, aparecer no filme era aterrorizante, né? Era uma região fumegante, escura, cheia de nuvens de trovoada, etc. É uma região, um ambiente desagradável, né? Compare esse com aqueles que vocês estavam vendo antes aqui, no momento antes de começar a palestra, para perceber o que é que significa um ambiente de equilíbrio e um ambiente de desequilíbrio. Nessas regiões, portanto, é que teria na fábula do irmão X, teria ocorrido a reunião. A primeira legião, o primeiro líder da falange,
é o comandante da legião das incredulidades. Então ele se aproxima, ele fala assim, olha, eu tenho uma ideia de como é que a gente pode tumultuar um pouco esse ambiente. Vamos começar na nossa sintonia de pensamento, vamos começar a botar na cabeça das pessoas que Deus não existe. Isso é tudo uma besteira, isso é invenção do homem. As criaturas estão todas elas entregues a forças cruéis, a forças da natureza, e que são fatais. Não adianta, por mais que você faça, você vai cair naquela lei da natureza, porque tudo se resume à matéria e às suas leis. Aí vem os argumentos adicionais. Se Deus existisse, não haveria tanta maldade no mundo. Se Deus existisse, não haveria catástrofes. Se Deus existisse, não haveria atentados terroristas. Aí a gente começa a pegar aqueles vários defeitos ou consequências da ação humana errada e atribuir a Deus. Ou a não enxergar os motivos pelos quais os males existem. É a primeira legião. O líder da reunião falou assim, olha, essa não serve, viu? Porque quanto mais esse pessoal vai avançando nos trilhos da inteligência, mais eles vão percebendo, vão reconhecendo a paternidade de Deus. E acabam sendo atraídos por uma fé que é ardente e plena. Então eu acho que essa frente aí não vai resolver. Mas vejam que muitos dos nossos companheiros de jornada, e nós mesmos, já derrapamos nessa sugestão algumas vezes. Já fomos lá, será que isso existe mesmo? Uma vez eu lembro que num passeio de bicicleta com um amigo, que também é espírita, e que também muito empenhado na vivência da doutrina espírita, falou assim, você já pensou se eu chegar do lado de lá e ver que tudo isso era mentira? Quanto esforço perdido, terei feito tanto empenhado aqui de viver uma vida correta, ética, decente, responsável, e chega lá e fala assim, era brincadeira. A gente é tentado a acreditar que as coisas não são bem como a doutrina está começando a ensinar. Então essa é a primeira frente para derrubar as nossas convicções. A segunda falange, a segunda legião, é a legião da vaidade. Aqui esse desenho aparece ali no fundo algo que parece um crânio, mas na verdade é uma mulher na frente do espelho, né? É uma mulher na frente do espelho. A vaidade. O orientador da legião da vaidade, então, se levantou, tomou a frente ali da reunião e falou assim, olha, a gente precisa começar a incutir na cabeça desse pessoal que Jesus não tem nada a ver com o espiritismo. Não tem nada a ver. Jesus é um líder religioso que está ligado a outras religiões, inclusive, né? Alguns acham até que Jesus fundou alguma igreja. Jesus fundou alguma religião. O espiritismo é alguma coisa recente. Para esses, inclusive, vão dizer, é uma teoria perigosa. Vamos começar a mexer na vaidade desse pessoal. Falar assim, olha, as manifestações desses desencarnados é apenas fisiologismo. Isso é coisa da sua cabeça. Não existem essas manifestações. O melhor mesmo é que você aproveite a vida. Que você goze a vida. Isso é o ideal. Porque a vida passa muito rápido, se você não aproveitar bem tudo aquilo que ela te oferece, pronto, ela se apaga num instante e pronto, você perdeu a oportunidade de usufruí-la. O que não significa dizer que viver o Evangelho e viver a doutrina espírita seja ter preferência por sofrimento. Quem tem preferência por sofrimento é masoquista, é doente. Compreender o sofrimento é uma coisa, optar por ele é outra. Ninguém tem que escolher o sofrimento. Você pode usufruir dos prazeres da vida? Pode.
Pode, desde que você tenha bom senso, desde que isso não prejudique ninguém, desde que isso não represente a renúncia do cumprimento das suas obrigações, que nem sempre são prazerosas. Lutar contra os próprios defeitos é algo muito difícil e exige muito da gente, nem sempre significa prazer. Essa do campo da vaidade, o chefe da reunião falou assim: essa já foi muito importante para nós. Já conseguimos muito adepto nessa aqui. Mas há milhares de pessoas despertando para a verdade de que as portas do sepulcro não se abrem para os vivos sem a intervenção de Jesus. A resposta do líder. Vejam que esses líderes, como disse o livro Libertação, são grandes inteligências. Isso nos alerta que é possível haver um desenvolvimento intelectual e até científico muito grande, desacompanhado de um desenvolvimento moral. Criaturas que são extremamente inteligentes, versadas, hábeis, no campo da inteligência, da técnica, da tecnologia, e que são verdadeiros quasímonos morais, monstros morais. São capazes de fazer qualquer coisa para desgraçar a vida de alguém, embora sejam grandes inteligências, são intelectualidades. Então, ele refletiu e falou assim: olha, isso para a gente já foi importante, mas não está mais funcionando. Estão percebendo que Jesus realmente traçou um caminho, e que esse caminho é inerradável, não dá para se afastar dele. Aí o chefe pergunta: mais alguma sugestão para o nosso trabalho? Então vem a falange das discórdias. Das discórdias. Eu peguei essa imagem aqui, porque esse é um dos instrumentos que a gente pode usar para a discórdia. Vejam, pode ser um instrumento para coisas muito úteis também, né? Mas é um instrumento que nós podemos usar para a discórdia. Ele falou assim: olha, vamos semear cisânia, joio, pragas entre os seguidores. O melhor é sempre semear essas discórdias, exagerar a noção de dignidade própria. Como assim? Falou isso comigo? Quem ele pensa que eu sou? Quem ele pensa que ele é? Exacerbar o nosso orgulho, passar de mãos em mãos o bastão da maledicência. Vão começar a falar mal um do outro, a atacar um outro. Vamos convocar os polemistas, os discutidores, os carregadores de lixo social, os fiscais do próximo. Tem gente que tem uma habilidade para essa função que é uma coisa incrível, fiscalizar a vida alheia. Eles irão se detestar. Pega lá os examinadores da consciência alheia. Você viu fulano que falou, que disse? Olha só, passatempo desse pessoal é falar mal da vida do outro. É sempre arrumar polêmica, é sempre arrumar problema com picuinha, com coisa pequena, insignificante. Eu vejo isso até dentro das casas espíritas, infelizmente. Centros que às vezes se dividem, pessoas que deixam de participar da vida da comunidade espírita porque não lhe agradou o comportamento de A ou B, de um líder. Quem ele pensa que ele é? Ele pensa que é dono do centro? É arbitrário, quer mandar em tudo, é só do jeito dele. As críticas se multiplicam. Quem já participou da direção de um centro espírita já viveu isso dezenas de vezes. Essa legião, essa falange, é uma falange que faz muito sucesso. Faz muito sucesso. A gente acaba se apegando a coisas que são transitórias, que poderiam ser relevadas. Porque eu começo a participar de uma comunidade, inclusive de uma comunidade espírita, achando que eu vou encontrar ali só gente perfeita.
E é claro que não. Porque estamos todos no mesmo caminho, todos imperfeitos e encarnados num plano de expiação e de provas. Eu sempre digo para mim mesmo, né? Quando começa a me bater um ar de que as coisas estão muito bem, digo para mim mesmo: Raul, presta atenção, não é à toa que você encarnou aqui. Se você fosse um ser superior, muito evoluído, você tinha encarnado num plano mais adiantado. Se está aqui é porque você é do ruim, você é da rasteiro. Cuidado para que o orgulho não te domine. Então, a falange das discórdias é uma das frentes. Aí disse o líder: muito bom, mas nós precisamos de uma providência mais profunda. Sabe por quê? Esses males aqui das discórdias, eles acabam com os remédios da humildade, com o socorro da oração. A hora que cai, a consciência aparece de que, olha, eu preciso ser mais humilde, eu preciso encarar isso com mais humildade, eu preciso derruir o meu orgulho. O sucesso da falange das discórdias vai ficando para trás. Então disse o líder: precisa de uma coisa mais forte. Então veio a próxima falange, das desordens. Esse líder, esse condutor da falange das desordens, disse o seguinte: nós precisamos minar as reuniões deles. Vamos começar a incutir na cabeça desse pessoal, pela nossa sintonia, de que o lugar da reunião é muito longe, muito fora de mão, que o caminho é cheio de perigo. Hoje em dia, esse perigo, a criminalidade, vai que eu saio à noite, sou assaltado. O horário das reuniões, puxa, mas esse horário vai bem coincidir com a minha novela das 9, com aquele filme que eu queria ver. Pô, justo nesse dia que eu tenho a festinha de aniversário do fulano, do ciclano, do meu sobrinho, do meu neto, do meu filho, do meu enteado. Vamos começar a botar discórdia. Vamos botar tentação contra os dirigentes. E dos dirigentes contra o pessoal. Uma frasinha azeda, mal colocada. Um olhar enviesado de como é que as coisas estão. Vamos começar a criar dificuldades para o transporte. O ônibus não passa, o carro está com o pneu furado, o Uber não veio, chamei, não aparece. Vamos começar a criar dificuldades. Vamos arrumar visitas na hora das reuniões. Está se preparando para sair, pronto, chega a sogra lá. Chega a sogra. A hora que eu me preparei para fazer o evangelho no lar, pronto, chega um vizinho pedindo alguma coisa, começa a puxar uma conversa. Vamos arrumar tumulto para esses encontros. Tumulto no ambiente dos lares. Sumiço de carteira, do livro, da chave do carro. Tudo isso para gerar mau humor, descrença, e para que essas dificuldades pequenas, que são pequenas pedras colocadas no caminho, levem o espírito a dizer o seguinte: é muito transtorno, acho que isso aí é um indicativo para eu não ir. Nada acontece por acaso, então é para eu não ir. E quem disse que o nada acontece por acaso? Só acontece para o bem. O não casuísmo, as coisas acontecem também do mal. Também do mal. Não foi por acaso, realmente não foi. Alguém preparou aquilo, mas não preparou para o seu bem. Não preparou para o seu bem, porque a gente tem uma tendência de usar muito essa frase, de falar assim: nada acontece por acaso, realmente é para eu não ir. Não é verdade. Não é verdade. Não aconteceu por acaso mesmo, porque tem uma causa. Tem uma causa. Mas isso não significa que era para te afastar. Era para que você soubesse superar os obstáculos. Essa falange das desordens, disse o chefe, o coordenador da reunião: nós não podemos desprezar isso, não. São coisas que podem nos ajudar.
Mas ainda a gente precisa de um recurso diferente. Alguma coisa ainda mais impactante. Então, veio o próximo, a falange da dúvida. O responsável pela falange da dúvida falou assim: o alvo tem que ser os médiuns. Tem que ser os médiuns. Vamos começar a desalentar os médiuns. Tirar um pouco a vontade dele ir na reunião, dele participar. Vamos fazê-los acreditar que não há uma palavra do além. São palavras deles próprios. Assim eles vão começar a se sentir mentirosos, palhaços, embusteiros, mistificadores. Vamos levar as pessoas a desacreditar dos médiuns também. Esse sujeito aí, não acredito não, isso aí que ele psicografou, essa mensagem que ele trouxe, isso aí é tudo conversa. Para um professor de faculdade que trabalha comigo há muitos anos, falando, uma vez ele perguntou, e eu falando para ele sobre as obras do Chico, eu falei do Parnaso do Além Túmulo. Falei: olha, é um livro de 500 páginas, uma psicografia de diversos poemas de uma infinidade de poetas mortos, no estilo de cada um. Você que não acredita na comunicação mediúnica, como é que você explica um livro desse? A resposta dele: mas se o sujeito estudar um pouco, treinar bem, ele consegue fazer. Eu falei: então vou fazer um desafio para você. Faça só um poema do Castro Alves e traga para mim na semana que vem. Só um. Você acha que é tão fácil? Ele psicografou poemas de uma série de poetas. Escolhe um. Tente imitar o Castro Alves. Pronto. Manuel Bandeira. Pega um lá. Traga para a gente aqui, ver se é fácil. Sempre há argumentos de descrença, de dúvida, que vão minando a confiança. Então, aquele frequentador do centro começa a falar assim: eu não sei, eu não acredito muito no que aquele médium A, B ou C fala. Eu acho que essas reuniões aí, elas são um pouco de ficção. O chefe: não podemos esmorecer nessa frente. Mas ainda é preciso uma providência mais viva, mais penetrante. O que é que nós podemos fazer? E aí veio o orientador da ideia vencedora, a falange da preguiça. Da preguiça. Olha só o que esse orientador começou a colocar. Nós vamos falar para eles o seguinte: Deus existe. Jesus é o guia e modelo. A alma é imortal. A reencarnação é uma verdade inconteste. A oração é uma escada solar que reúne a terra e o céu. O trabalho de regeneração e de caridade é sempre necessário. Nesse momento, o chefe da reunião levantou e falou: espera aí, que negócio é esse? O que você está falando aí é contra os nossos propósitos. Onde é que você pretende chegar com isso? Falou assim: calma. O chamado de Jesus é para todos, para que se regenerem e pratiquem a caridade. Esse chamado é um roteiro de luz. Mas, aí vem o problema, mas há tempo bastante para a redenção. Ninguém precisa se incomodar. Não tem pressa. O que não for feito nessa encarnação, faz em outra. Deixa para frente. Agora, pode ficar tudo do jeito que está. Está muito bom. Deus é bom, Deus é paciente. Ele vai esperar que você faça mais para frente. Todos esses serviços de reforma de consciência, de lutar contra os próprios defeitos, esses que estão marcados para hoje, pode esperar amanhã. Pronto.
arrumamos um argumento excelente para não fazer nada. Acreditamos em tudo, mas achamos que deixa para depois, não tem pressa. O rei das sombras sorriu feliz e concordou. Até que enfim descobrimos uma solução. E todos gritaram, bravo, muito bem, muito bem. Foi o argumento vencedor, que a falange da preguiça seria aquela que conseguiria os melhores resultados. Essa é a que diz respeito de maneira mais próxima ao nosso comodismo, à nossa estagnação. Deixa para depois, não preciso não, vai começar o estudo esse ano, o ano que vem eu faço. Eu estou trabalhando, eu falo assim, agora não tenho tempo para me dedicar a nenhuma obra social, a nenhum auxílio, praticar caridade concreta. Quando eu aposentar, eu vou fazer. Primeiro que hoje em dia aqui no Brasil, você nem pode mais falar essa palavra, quando eu aposentar, porque ninguém sabe se vai aposentar. Já está sendo para poucos. Mas um dia que se você aposentar, aí vem a segunda linha de argumentos. Eu também tenho direito ao descanso. Eu trabalhei uma vida inteira. Depois de tantos anos de trabalho, ainda vão querer que eu trabalhe em outro lugar. Eu vou ter sempre argumentos para permanecer aderindo às propostas da falange da preguiça. Agora vejam, será que tudo que está acontecendo na minha vida é simplesmente influência espiritual? Quer dizer, arrumei um terceirizador. O maior terceirizador das mazelas humanas é o demônio. É o maior terceirizado. As pessoas, quando querem dizer por que as coisas não dão certo na vida delas, falam assim, é o demônio. O demônio que está fazendo isso na minha vida. Joga nas costas de alguém. É dessa figura mitológica que é o demônio. Quando obstáculos parecem fatalmente opor-se à realização dos nossos projetos, será por influência de algum espírito? Será que algum espírito está me influenciando? Bom, influência sem dúvida tem. Algumas vezes isso é efeito da ação dos espíritos. Algumas vezes. Mas olha a advertência dessa resposta da questão 534. Muito mais vezes, porém, é que andais errados e na elaboração e na execução dos vossos projetos. Andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influem nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. Influência espiritual das legiões todas? Sim, temos. Mas no fundo, o que pesa mesmo é a nossa sintonia. É a nossa sintonia. É a nossa capacidade de adesão, de escolha. Esse comodismo, essa leniência, essa estagnação, como eu coloquei lá no título, é fruto principalmente do nosso caráter. Do nosso caráter. Será que as coisas não estão acontecendo ao nosso lado sem que a gente perceba? Ou percebendo sem que a gente haja? Obreiros da Vida Eterna, psicografia também do Chico, ditado pelo André Luiz, tem um texto belíssimo, diz assim: qual de nós não terá sido na crosta do mundo, aqui encarnado, aquele rico vestido de púrpura e linho finíssimo do ensinamento do mestre? Lembra aquela passagem do Evangelho? Do Lázaro, o pobre, e do rico, que tinha o Lázaro ali à sua porta e passou a vida toda ignorando o Lázaro, só foi lembrar dele do lado de lá. Quem de nós não terá sido, de alguma forma, aqui encarnado, esse rico vestido de púrpura? Exibíamos a roupa vistosa e brilhante do eu egoístico, ferindo a observação de nossos semelhantes e vivendo o bendito ensejo de permanência nos círculos carnais, regalada e esplendidamente.
Todos nós que nos associamos nessa paisagem de dor, tivemos em derredor mendigos de afeto e socorro espiritual, mostrando-nos em vão as chagas das suas necessidades. Chamavam-se eles familiares, parentes, companheiros de luta, irmãos remotos de humanidade. Eram filhos famintos de orientação, pais necessitados de carinho, viandantes do caminho evolutivo, sequiosos de auxílio, que improficuamente, sem resultado, se aproximavam de nós, implorando algo de reconforto e de alegria. Mendigos morais, gente que se aproxima do nosso contato familiar, de vizinhança, social, de ambiente do trabalho. Em geral, lembrávamos sempre tarde de suas feridas interiores, indiferentes ao menosprezo da oportunidade sublime que nos fora concedida para ministrar-lhes o bem. No justo instante a que se recolhiam no leito mortuário, multiplicávamos afetos e carícias, depois de haver gasto o tempo sagrado da vida humana entre a insensibilidade e a exigência. Exigimos muito, queremos intervenções espirituais miraculosas na nossa vida, queremos que espíritos surjam com varinhas de condão para resolver os nossos problemas, e vamos ignorando aqueles que passam ao nosso lado, e não é só na mendicância material, porque essa é até fácil de ver. O sujeito caído na calçada, o indigente, o sujeito que teve a casa invadida pela enchente ou pelo incêndio, esse é fácil da gente enxergar. Mas essa multidão de carentes morais que nos rodeiam e que às vezes estão dentro da nossa casa, é essa insensibilidade que nos assusta. Somos influenciados por essas várias legiões, por essas várias falanges, somos sim. Mas é principalmente na linha do nosso caráter que isso tem ou pode ter uma modificação. É na linha do nosso caráter. É estabelecer propósitos realizáveis na nossa vida. Eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou participar, eu vou estudar, eu vou me empenhar em ler, eu vou trabalhar em favor do bem. Há poucos dias eu visitei aqui uma casa de abrigo a pessoas abandonadas de rua. Tem uma pessoa aqui na cidade que faz um trabalho que talvez poucos até conheçam. Faz um trabalho recolhendo gente caída na rua. Mais ou menos como a sociedade de protetora dos animais faz com cachorro e com gato, ela faz com gente. Ela faz com gente. Acionado, ó, tem um fulano caído aqui embaixo do viaduto, ela vai lá buscar. Às vezes busca com o carro dela. Gente, em geral, na linha da miséria, ou abaixo da linha da miséria. Machucado, doente, embriagado, com um racho na cabeça. Ela vai lá, socorre, leva para um local que ela criou, desenvolveu para isso, e a duras penas mantém. Não é ligado especificamente a nenhuma religião. A nenhuma religião. Eu perguntei para ela, é uma entidade católica, tal? Ela falou assim, olha, o senhor não conta para ninguém, mas católica é os que menos me ajudam. É espírita? Não, também não é espírita. É protestante? Não, também não é. É humanitário. Humanitário. O trabalho dessas pessoas, daí ela foi agregando outras pessoas que trabalham ali. Fica lá, quase na periferia da cidade, já saindo da cidade. A entidade chama São Pio. O trabalho dessa gente envergonha a gente. Envergonha. Eu me enchi de orgulho por ela. Por aquilo que ela consegue fazer. Pelas dificuldades que ela supera. Pela luta que ela tem para manter aquele local. E ainda tem um masculino e um feminino.
Pessoas que foram para lá e que mudou a vida da pessoa completamente. Alguns, inclusive, nem querem mais sair de lá. Passaram a ser trabalhadores da casa, coordenadores, etc. Trabalham lá até hoje. Na última vez que eu estive lá, tinha aproximadamente 40 pessoas lá dentro. Vivendo de doações que consegue. Pouquíssima ajuda do poder público também. Pouquíssima ajuda. Me senti envergonhado. Eu me senti envergonhado. Como é que é o meu trabalho em favor do bem de maneira concreta? De maneira concreta. Gente, o Evangelho, a doutrina espírita, não é um mero tratado de fé. Não é apenas um tratado de fé. Deve ser um motivo de contínua ação regeneradora. Eu tenho que fazer com que as coisas aconteçam na minha vida de maneira concreta e que isso represente a mudança da vida do outro. Não pode ser apenas uma base teórica. O Evangelho não pode ser apenas uma capa de virtude e de religião, que eu uso até para ocultar a minha própria torpeza. Não pode ser. Ninguém tem proveito evangélico efetivo, crescimento moral, apenas frequentando reuniões. Centro espírita tem que ter palestra? Sim, tem que ter palestra. É um centro de orientação, de educação, é escola também. Tem que ter reuniões de estudo? Sim, tem que ter reuniões de estudo. Tem que ter passe? Tem que ter passe. Tem que ter água fluidificada? Sim. Mas tudo isso é apenas meio, não é fim. Não é fim. Se eu acho que a minha religião se resume a frequentar uma palestra semanal, eu estou redondamente enganado. A vivência do Evangelho não é apenas a participação a rituais. Eu vejo pessoas de outros cultos mais ligados à ritualística, que acham que já cumpriram todas as suas obrigações apenas porque foram um dia na semana, no culto, ou na missa, ou na reunião, ou na palestra. Pronto, estou quites. Isso é apenas um instrumento. A missa, o culto, a palestra, a água fluidificada, o passe que você recebe são só meios. São só meios. São para te fortalecer, mas não pode justificar a sua vida apenas nisso. A sua vida não pode se resumir a isso. Há ações concretas, que não precisa ir muito longe, começa pertinho da gente. O reino anunciado por Jesus é um reino de amor, de compromisso e de aperfeiçoamento moral. Se não está significando isso, eu estou sendo atingido por uma dessas frentes das tantas falanges que nós vimos aí. A estagnação dos iluminados. A frase de um personagem dizendo para o outro, para a Angelina, em A Vida Continua, do André Luiz: que teremos feito da existência no mundo? Um curso de egoísmo ou um aprendizado de abnegação? O que é que eu fiz no mundo? Essa pergunta ele se fez lá. O que é que eu fiz da minha vida? O que é que foi? Eu cuidei apenas dos meus interesses, da minha família, dos meus negócios, das minhas coisas, das pessoas que me são mais próximas e que eu tenho dever, até legal, de cuidar? Foi isso? Foi isso? Gastei a minha encarnação apenas correndo atrás das edificações materiais e de conforto daqueles que me cercavam? Onde é que eu tive abnegação, dedicação ao outro? Que essa reunião, baseada no Contos e Apólogos do Chico, que seja para a gente um alerta, para que a gente perceba quantas frentes vão nos chegando de sugestões da espiritualidade inferior, mas o quanto moralmente nós nos sintonizamos com elas por escolhas próprias, pelo nosso comodismo, pela nossa pouca vontade de viver o Evangelho na sua essência e naquilo que realmente precisa ser seguido, precisa ser vivido. Qualquer religião, não é só o espiritismo, qualquer religião, se não te faz uma pessoa melhor, ela não te serve.
ela não te serve. E o mal não está nela. O mal está em você. Pessoas ficam pulando de religião em religião, atrás de alguma coisa que solucione a vida dela magicamente. Não quer vir dela para fora, quer vir da religião para ela. Quer que a religião a transforme, quando a transformação está dentro dela. A religião é apenas uma alavanca. Qualquer religião. Isso não é patrimônio exclusivo do Espiritismo. O Espiritismo é uma grande proposta de regeneração, de crescimento, nos explica as coisas de uma maneira muito fácil, muito tranquila para entender, nos dá um conforto muito grande. Mas a religião, a doutrina espírita é instrumento, não é fim em si mesmo. Não é fim em si mesmo. Se eu acho que a religião é um fim em si mesmo, estou errado. Estou errado. Se a prática religiosa for só por ser, apenas por fazer, acreditando que isso me melhora ou me salva, as religiões salvacionistas, se eu fizer estarei salvo, se eu comungar estarei salvo, se eu for batizado estarei salvo, se eu não faltar às reuniões ou aos cultos ou às missas, se eu tomar água fluidificada estarei salvo, se eu tomar passe estarei salvo. O que é que isso modifica na sua vida se você não se muda interiormente? Se as suas atitudes não mudam? Se a sua capacidade de perdoar, de compreender, de dialogar com as pessoas não muda? Estou lá vagando nos trechos e nas propostas da região das sombras. Muito obrigado pela atenção de vocês.